Shalom, Haverins. Que Adonai possa abençoar a todos. Nós vamos falar um pouco sobre oração, o poder que existe através das nossas orações. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer quando estamos em face de grande adversidade é passar uma boa parte do nosso tempo em oração. O nosso Pai, Ele se deleita quando seus filhos o procuram em oração. A Bíblia diz: a oração do justo é o seu contentamento. Lá no livro de Mislei, ou seja, o livro de Provérbios, capítulo 15, verso 8. Quando a jornada é difícil, em vez de nos desencorajarmos e desistirmos, devemos orar constantemente. A palavra diz: eles devem orar sempre e não se tornar covardes, fracos, perder o ânimo e desistir. Isso está no livro de Lucas 18, verso 1. Reiteradamente, a palavra de Adonai nos manda orar sem cessar. Sede constantes na oração, orai perseverantemente. Quando estamos em face de adversidade, precisamos orar contínua e pacientemente. Sede pacientes na tribulação e sempre cheios de oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Quando estamos fracos, a ponto de não podermos fazer o nosso trabalho, devemos nos pôr sempre na presença daquele que pode fazer todas as coisas. Buscai Adonai a sua força, anelai por sua face e buscai-a, para que possais estar em sua presença continuamente. Isso está no livro de 1 Crônicas 16:11. Ele quer que o busquemos dia e noite. Invocarei a Elohim e Adonai me salvará. De manhã, ao meio-dia e de tarde, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da batalha que havia contra mim. Hamelech Davi, ou seja, o rei Davi, escreveu isso nos livros de Salmos, Terrilim 55, 16 a 18. Quando nascemos espiritualmente, isso nos põe num estado de justiça perante Elohim e nos torna justos à sua vista. Quando os justos filhos de Elohim oram sincera e constantemente, suas orações acionam o poder do Elohim Todo-Poderoso, Adonai Tsevaot. A sincera, profunda, sentida, continuada oração de um justo tem tremenda força disponível, dinâmica em seu efeito. Nosso Pai nunca está ocupado demais para ouvir a nossa oração. Quando precisamos do auxílio de um médico ou de um dentista, às vezes temos que esperar vários dias para conseguir uma consulta, não é mesmo? Mas ainda que milhões de orações estejam sendo dirigidas no mesmo instante em que oramos, não iremos dar com nenhum sinal de ocupado. Invoca-me, diz ele, e eu te responderei. Jeremias 33:3. Ele ouve as orações dos seus filhos, que dele se aproximam reverentemente e fazem a sua vontade. Se alguém é temente a Elohim e seu adorador fazendo a sua vontade, a esse ele ouve. Se sabemos que Elohim ouve as nossas orações, não faz bastante sentido orar constantemente a ele? A chave para recebermos uma resposta às nossas orações é orar de acordo com a vontade de Elohim. Se a nossa oração ela se harmoniza com a sua vontade,
Sabemos que Ele nos ouve e sabemos que Ele responderá. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Elohim, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve e sabemos que Ele nos ouve naquilo que pedimos. Sabemos que temos o que pedimos. 1 de Yohanan, 1 João 5,14. Às vezes, a vontade de Elohim não é a mesma que a nossa. Quando oramos, muitos de nós oram de acordo com a sua vontade, os seus desejos, em vez de constantemente buscar a vontade de Elohim. Não devemos orar para que a nossa vontade seja feita nos chamais, ou seja, nos céus. Nossa oração, ela deve ser no sentido de que a vontade do nosso Abba seja feita aqui na terra. Que o nosso Pai faça a sua vontade na terra. Nossa vida deve ser devotada à procura da sua vontade, para fazermos o que Ele quer que façamos e não o que nós queremos fazer. Se realmente fizermos isso, nossas orações serão respondidas. Dele receberemos qualquer coisa que pedimos, porque vigilantemente obedecemos às suas ordens, acatamos as suas observações e injunções, seguimos o seu plano em relação a nós e habitualmente praticamos o que lhe agrada. Isso está no livro de Yohanan, João 3:22. É muito importante orar ao nosso Abba, ao nosso Pai, fundamentados na sua palavra, porque a palavra de Elohim e a sua vontade são uma só e a mesma coisa. Nossas orações de petição devem ser baseadas numa promessa da sua palavra. Orarei a Adonai, vosso Elohim, de acordo com as vossas palavras, e isso acontecerá. Está no livro de Jeremias 42:4. Nosso Pai quer que oremos pela resposta e não pelo problema. É claro que podemos especificar o problema quando oramos, mas a maior parte da nossa oração, ela deve estar baseada na resposta de Elohim, da sua palavra, pedindo o cumprimento da promessa, como resposta à nossa oração e dando-lhe graças por responder com base na promessa que Ele nos fez. Nosso Abba sempre cumprirá a sua parte. Cumpriremos a nossa? Sua parte é conceder-nos qualquer coisa que pedimos de acordo com a sua vontade. A nossa parte é procurar constantemente a sua vontade referente à nossa vida e fazer o que Ele quer que façamos. Se a nossa vida estiver completamente submetida à vontade de Elohim, e se nele confiarmos inteiramente, cada uma das nossas orações há de ser respondida. Qualquer coisa que pedirdes em oração, tendo emuná, tendo fé e realmente confiando, crendo, a vez de receber. Matitiahu, ou Matai, ou Mateus 21:22. Satã fica aterrorizado quando nos vê continuamente aproximando-nos de nosso Pai com uma oração de emuná, uma oração de fé que seja de acordo com a sua vontade. Se constantemente oramos de acordo com a vontade de Elohim, e se a nossa emuná for persistente e se recusar a vacilar, entre o tempo em que oramos e o tempo em que a resposta é dada, Satã sabe que Elohim vai responder sempre. Não há oração que nosso Abba não possa e não esteja e não pronto a responder, desde que a nossa emuná, a nossa bitahão, a nossa confiança, a nossa fé seja forte, seja perseverante e a oração seja conforme a sua vontade. Isso é bem desanimador para Satanás,
porque Ele sabe que não pode ter qualquer influência decisiva sobre nós, se soubermos orar de verdade. Sendo assim, Ele fará tudo o que puder para que não aprendamos a fazer isso. O Messias nos ensinou sempre a orar diretamente ao nosso Pai e a orar sempre em nome de Yeshua. Vós não necessitais pedir-me qualquer coisa, porque podeis vos dirigir diretamente ao Abba e pedir-lhe, e Ele há de vos dar o que pedirdes, porque vós usareis o meu nome. Yohanan, João 16, 23. O nome de Yeshua tem imenso poder espiritual. O seu nome não foi escolhido por Yosef ou Miriam, José e Maria. Elohim enviou um Melahim, um anjo a Yosef, para poder dizer o nome que ele tinha escolhido. O Melahim de Adonai apareceu em sonho, dizendo: Yosef, filho de Davi, não estejas com medo de receber Miriam como tua esposa, pois o que nela está gerado é producente da Ruach HaKodesh. Ela terá um filho e chamarás o seu nome Yeshua, que quer dizer em hebraico Salvador. Elohim lhe deu esse nome, e o poder desse nome é tão grande no domínio espiritual que todos, onde quer que seja, devem ajoelhar-se diante dele. Elohim o exaltou sobremaneira e livremente conferiu-lhe o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Yeshua todo joelho se dobre necessariamente nos chamais, nos céus, na eretz, na terra e debaixo da terra, e toda língua franca e abertamente confesse e reconheça que Yeshua HaMashiach é Adon. Isso está no livro de Filipenses 2, 9 a 11. No mundo espiritual, Yeshua e seu nome são uma só e a mesma coisa. O nome de Yeshua nos dá poder em 3 diferentes domínios: acima da terra, na terra e debaixo da terra. Devemos ter fé inabalável, Tahom, fé decidida, certeza absoluta, forte e dominante no nome de Yeshua. É preciso que dele falemos franca e frequentemente todos os dias da nossa vida e constantemente o usemos quando fazemos as nossas tefilot, as nossas orações. O seu nome nos põe a salvo. O nome de Adonai é uma torre forte, o justo corre para ele e é salvo. Mislei, Provérbios 18, 10. O nosso Pai nos abençoa quando buscamos em nome de Yeshua. Bendito é aquele que vem em nome de Adonai. Lucas 13, 35. Quando alguém vai a um banco com um cheque assinado para ser sacado de nossa conta, o banco pagará esse cheque, se houver fundos, se houver dinheiro suficiente depositado. A assinatura no cheque libera o dinheiro que está no depósito. O nome de Yeshua é a assinatura que possibilita as respostas de Elohim. Quando em oração nos dirigimos ao nosso Abba, em nome de Yeshua, e oramos em harmonia com a sua vontade, com fé decidida e inabalável, Bitrahom, forte e persistente, nós obtemos a resposta no domínio espiritual e a pomos em evidência na esfera natural. Como Yeshua disse, assim na terra como nos céus. Não podemos nos aproximar do nosso Pai com a nossa justiça própria, mas podemos dele nos aproximar através de Yeshua. Por causa do preço que Yeshua pagou no Calvário, podemos chegar ao nosso Abba em qualquer tempo, em nome de Yeshua e no domínio espiritual. Ele vai considerar isso como se o próprio Yeshua a ele se apresentasse. Quando fazemos oração ao Pai, em nome de Yeshua, Yeshua é o intermediário entre nós mesmos e Elohim. Ele é o nosso mediador. Há um só
Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens, o homem Yeshua HaMashiach. Isso está no livro de 1 Timóteo 2:5. Yeshua nos representa junto ao Pai quando nós oramos. Assim como um advogado representa os seus clientes, Yeshua intercede no nosso favor. Temos um advogado que intercederá por nós junto ao Pai. Ele é Yeshua HaMashiach, totalmente justo, reto, que se conforma à vontade do Abba em todo propósito, pensamento e ação. 1 Yohanan 2:1, 1 João 2:1. Não é confortante quando oramos ao nosso Pai em nome de Yeshua, que saber que Yeshua HaMashiach, o justo, que sempre que se conforma à vontade do Abba, está intercedendo a nosso favor? Quando oramos a Elohim, Yeshua nos representa junto ao Abba, luta em nosso favor, está sempre pronto para interceder por nós, Ele está vivo para sempre. Fazer petição a Elohim, interceder junto a Ele e intervir por eles. Hebreus 7:25. Quando fazemos a oração da Emuná em sintonia com a vontade de Elohim e oramos em nome de Yeshua, sabemos que Yeshua está nos representando diante de Elohim. Se nossas vidas estiverem verdadeiramente centradas em Adonai e os nossos corações estiverem cheios da palavra de Elohim, nossas orações serão respondidas. Se vós estiverdes em mim, ficardes vitalmente unidos a mim e as minhas palavras permanecerem em vós e continuarem a viver em vossos corações, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É assim que Adonai nos ensina a orar. Devemos orar constante e fervorosamente, alicerçados na sua vontade e nas promessas da sua palavra. Precisamos orar em nome de Yeshua HaMashiach, que intercede por nós. Devemos chegar corajosamente ao Abba. Isso nos põe na etapa final de toda oração, trazendo a resposta do domínio espiritual para a manifestação do domínio natural. Não existe uma oração de acordo com a vontade de Elohim, apoiada numa fé profunda, inabalável, perseverante, que não seja respondida. Essas orações são respondidas imediatamente no domínio espiritual. Todavia, há muitas vezes uma demora entre um momento em que recebemos a resposta no domínio espiritual e o tempo em que essa resposta se manifesta no domínio natural. Como sempre, Adonai vai fazer a sua parte. Vamos fazer a nossa. Durante esse período de tempo entre a nossa oração e a manifestação da sua resposta, a nossa parte é sustentar uma fé inabalável e perseverante. Nossas palavras e ações devem ser exatamente as mesmas que seriam se a resposta já tivesse sido recebida. Não devemos permitir que palavras de dúvida saiam da nossa boca. Precisamos reter firme a nossa confissão de Emuná em Adonai. Retenhamos firme a nossa confissão de Emuná nele, Hebreus 4:14. Se a nossa fé, palavras e ações forem fortes e persistentes, na mordomia divina de tempo, essa fé alcançará o domínio espiritual como um grande magneto e trará a manifestação para o domínio natural. Os maus espíritos de Hassatã farão tudo o que puderem para ficar no caminho e retardar essas respostas. Esperam que pela demora das respostas fiquemos desencorajados e abramos a nossa boca para manifestar o nosso desânimo, impedindo ou retardando assim a manifestação da resposta de Elohim pelo reconhecimento explícito da nossa falta de emuná. Quando oramos crendo, confiando, de acordo com a palavra de Elohim, nossas orações ativam os melahins. Nossas palavras, durante o tempo em que ficamos esperando, conferem poder a esses melahins, a esses anjos que estão à nossa volta. É muito importante falar continuamente a palavra de Elohim para manter
os seus anjos agindo em nosso favor. Vós, anjos seus, vós poderosos que cumpris os seus mandamentos, atendendo a voz da sua palavra. Salmo 103:20. Vamos encerrar esse vídeo sobre oração, falando sobre a questão da oração intercessória. A oração intercessória é particularmente importante para nós. Quando estamos passando por adversidades, por lutas, por tribulações, mantende-vos alertas e vigilantes com firme propósito e perseverança, intercedendo em favor de todos o povo Kadosh, o povo consagrado Elohim. Quando tenho um problema, muitas vezes peço a uma ou duas pessoas para orar por mim, pessoas de muita fé, que são ligadas a mim. Se tenho um grande problema, peço a muitas pessoas a orarem por mim. Nada me dá mais conforto quando estou passando por tempos difíceis do que saber que várias outras pessoas estão intercedendo, estão orando por mim numa base contínua. Em nossos grupos temos uma corrente de oração. Quando alguém precisa de oração, nós apresentamos a esses grupos. A oração intercessória ela tem um poder tremendo. Nós vemos isso, um exemplo tremendo em Atos, que quando o rei Herodes ele manda prender a Pedro durante a peça, Herodes coloca sobre guarda e aí a congregação, eles oram fervorosamente, levantando a Elohim a sua oração pela segurança de Pedro em todo o tempo que ele estava na prisão. E o que acontece? Acontece que ele estava dormindo e ele, acorrentado entre dois soldados, subitamente um Elohim apareceu e libertou a Kefa, Pedro, e levou Pedro para fora da cela, ao portão principal, e o portão abriu, e o anjo desapareceu, e Pedro foi à reunião de oração, e todos os discípulos estavam atônitos ao verem que suas orações foram respondidas. Não devemos subestimar jamais o poder da contínua e fervorosa oração intercessória. Ela funciona. Nós devemos orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que estão em problemas, em dificuldades, em lutas. Nós vemos o resultado da oração intercessória na vida de Iov, de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó e o restaurou totalmente quando ele orava por seus amigos. Jó 42:10. Todos os discípulos devem aplicar uma boa parte do tempo em oração intercessória. E Yeshua intercede por nós diante do Pai. Ele quer que nós façamos a mesma coisa. Ele quer que intercedemos constantemente pelos outros. Devemos orar por todas as pessoas. Devemos orar pelas pessoas que ainda não conhecem Yeshua. Devemos orar pelos discípulos onde são perseguidos. Devemos orar porque grandes resultados aparecem de contínuas intercessões. Eles recebem bênçãos como resultado de nossa fervente oração intercessória. E Elohim não esquecerá de nos abençoar também. Shalom, shalom. Não esqueça aí de dar o gostei nesse vídeo, compartilhar, fazer o seu comentário, deixar o seu pedido de oração, porque isso nós sabemos que impulsiona o conteúdo nessa plataforma para que outras pessoas sejam edificadas com essa palavra, para que você não guarde somente para si essa palavra que Elohim trouxe direto do coração, né? O Espírito trouxe direto do coração do Abba para você. Eu creio que essa palavra de oração precisa chegar em milhares de vidas. É uma hora que nós precisamos entrar em intercessão, em oração, com bitahon, com emuná, com uma fé decidida. Shalom, shalom, toda rabá. Que Adonai abençoe a sua vida. Amém.